A aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa, revolução que ocorreu no século XVII. A Revolução Inglesa não se limitou à Inglaterra, na verdade ela ocorreu no conjunto das Ilhas Britânicas. Ela ocorre na Grã-Bretanha e na Irlanda. Ela é um exemplo de revolução constitucionalista, parlamentar, numa luta contra o absolutismo. Foi uma revolução protestante, ela foi política e foi religiosa. Nesse sentido, ela foi uma revolução protestante. De certa forma, ela foi o último episódio da reforma protestante na Inglaterra ou nas Ilhas Britânicas. E ela é considerada também uma revolução burguesa, numa visão muito comum nos livros didáticos, nos manuais, nos vestibulares. Ela estabeleceu um novo regime político, na forma de uma monarquia constitucional parlamentar, onde o poder do monarca passou a ser limitado pela lei e pelo parlamento, e esse regime acabou virando um regime muito mais favorável ao capitalismo do que o regime absolutista anterior. E essa é a principal razão dela ser considerada uma revolução burguesa, uma revolução que cria um regime mais favorável ao capitalismo. Ela consolida o protestantismo na Inglaterra e na Escócia. Vamos dar uma olhada aqui nos antecedentes da Revolução. Primeiro, dando uma olhada na parte mais geográfica. A Revolução, como eu falei, ocorreu no conjunto das Ilhas Britânicas. Ilhas Britânicas compostas por duas grandes ilhas e várias outras ilhas menores, mas as duas grandes ilhas são a Grã-Bretanha e a Irlanda. A Grã-Bretanha composta pela Inglaterra, a Escócia e Gales, o país de Gales. A Irlanda hoje composta pelo Eire, que é a maior parte da Irlanda, Irlanda Central e do Sul, e o Ulster, que é a Irlanda do Norte. Vejam aqui no mapa. Estão vendo aí no mapa as duas grandes ilhas britânicas. A leste, aqui à direita do mapa, a Grã-Bretanha, composta pela Inglaterra, que aparece em rosa, a Escócia, que aparece em laranja, e o país de Gales, que aparece aí numa cor meio marrom, meio acinzentada. E a oeste, à esquerda, a ilha da Irlanda. E aqui já tem a divisão atual, Irlanda do Norte e a maior parte da Irlanda. A Revolução ocorreu nesse conjunto, mas o seu foco, o seu centro, foi a Inglaterra, razão dela ser chamada de Revolução Inglesa, embora o mais correto seja Revolução ou Revoluções Britânicas. Continuando os antecedentes. No final do século XVI, início do século XVII, existiam 3 reinos nas Ilhas Britânicas. O reino da Inglaterra, o reino da Escócia e o reino da Irlanda. O reino da Inglaterra incluía o país de Gales. Estava sob a dinastia Tudor. Lá reinava a dinastia Tudor. Era um reino protestante, onde havia uma igreja protestante oficial, que era a igreja anglicana, e várias igrejas independentes calvinistas, conhecidas genericamente como igrejas puritanas. No reino da Escócia reinava a dinastia Stuart ou Stewart, também era um reino protestante. A igreja oficial era a igreja presbiteriana, uma igreja também de tendência calvinista. E a Irlanda, ou o reino da Irlanda, que desde o final da Idade Média, tinha como monarca, o monarca da Inglaterra, na verdade isso foi consolidado em meados do século XVI. Então quem reinava na Inglaterra reinava na Irlanda. No caso, portanto, era a dinastia Tudor. E na Irlanda, a maioria da população era católica. Nos três reinos havia uma forte tradição constitucionalista. A ideia da existência de parlamentos, daquele parlamento de modelo medieval, que era convocado eventualmente pelo monarca. Esse parlamento não era uma instituição democrática, ele era composto por membros das elites, da aristocracia, que é formada pela grande nobreza e pelo alto clero, e da burguesia. Não eram então assembleias permanentes, eram convocados pelo monarca, sobretudo, para aprovar ou não aprovar os impostos que o monarca propunha. Havia, portanto, uma tendência de confronto político, de um conflito político entre essa tradição de um parlamento, que limitava a autoridade do monarca, e o crescente absolutismo. A gente vai focar no caso da Inglaterra, porque, como eu falei, a Inglaterra foi o centro da Revolução. Ok? Então
Vamos falar sobre a Inglaterra no início do século XVII. Vamos lembrar, pelo menos em termos de economia, que a gente está falando, pessoal, de uma era pré-industrial. Isso é antes da Revolução Industrial. A Inglaterra tinha uma economia agrária, onde o capitalismo avançava dentro dos limites de uma economia agrária pré-moderna, pré-industrial. O comércio, de fato, crescia, as manufaturas cresciam, e estava se expandindo um processo chamado enclosures, ou cercamentos, que era um processo de privatização daquelas terras comuns de origem, de tradição medieval. Terras de uso comum pelo camponês e pelo senhor, né? Essas terras não eram propriedade privada, mas o processo de cercamento levava à privatização de pedaços dessas terras comuns, o que impedia o camponês de ter acesso a essa terra, porque a terra virava propriedade privada e agora só o dono dessa terra tinha acesso a ela. Os cercamentos começaram lá no final da Idade Média, estavam avançando aí no século XV, século XVI. De fato, a dinastia Tudor criou vários decretos dificultando os cercamentos, porque ela temia revoltas camponesas, mas mesmo assim o processo estava ocorrendo. A sociedade inglesa era uma sociedade que vai refletir essa estrutura econômica. Era uma sociedade que estava sob a hegemonia da aristocracia, os lords, que era o grupo mais poderoso na Inglaterra. Agora, paralelamente, uma nova elite estava em ascensão. Essa nova elite era composta pela gentry, que era uma pequena nobreza ou burguesia agrária. Eles tinham muitas terras, né, grandes extensões de terra, mas tinha uma mentalidade mais capitalista, mais moderna. E além dessa gentry, dessa burguesia agrária, a burguesia comercial, centrada nas cidades, em especial em Londres, também estava em ascensão. Merece destaque também uma camada de pequenos proprietários rurais que formava uma espécie de classe média rural, conhecida como os yeomen. Esse grupo teve um papel importante na Revolução Inglesa. Agora, era uma sociedade marcada pela tensão, né, entre os seus grupos, uma tensão social, em especial a insatisfação dos camponeses com os enclosures, porque eles perdiam acesso a essa terra, né, e pelo êxodo rural rumavam para a cidade e tinham dificuldade de arrumar um emprego decente com um bom salário. A Inglaterra, como a gente comentou há pouco, era um país protestante, existiam núcleos católicos, né? O catolicismo não foi plenamente ou totalmente eliminado na Inglaterra, mas oficialmente o país era um país protestante, onde havia essa igreja oficial anglicana e, paralelamente, várias igrejas protestantes independentes, né, calvinistas, estavam se expandindo. E com isso, uma mentalidade calvinista, que muitos consideram que é uma mentalidade mais adaptada à visão burguesa de mundo, estava em expansão. Vocês estão bem lembrados? Nós vimos que o calvinismo acreditava ou acredita na salvação pela predestinação. E os predestinados, os eleitos, os escolhidos de Deus, seriam aqueles cristãos esforçados, dedicados, né, que levam uma vida calcada na moralidade cristã e que são esforçados no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua profissão, nas suas atividades. Então, uma mentalidade religiosa que valoriza muito o trabalho, o lucro, justifica o lucro, a acumulação de capital e o sucesso individual. Por essa razão que muitos consideram que o calvinismo acabou favorecendo o desenvolvimento de uma mentalidade burguesa, que foi uma religião mais adaptada, mais adequada ao nascente capitalismo. A Inglaterra, no final do século XVI e século XVII, vivia sob uma monarquia absolutista. Essa monarquia absolutista começou a ser construída sobre a dinastia Tudor, que reinou no país entre o final do século XV e o início do século XVII. Vocês estão bem lembrados, a nobreza inglesa, que era a classe que mais dificultava o aparecimento do absolutismo, essa nobreza ficou enfraquecida naquela guerra civil conhecida como Guerra das Duas Rosas, que levou à ascensão da dinastia Tudor. Então a dinastia começa a reinar num quadro de uma nobreza enfraquecida pela guerra civil, o que favoreceu a centralização monárquica. E o poder da monarquia foi ampliado ainda mais com a reforma protestante, com a reforma anglicana, que teve o apoio do parlamento. De fato, o parlamento apoia a centralização política porque viu no monarca forte centralizado um meio de manter a ordem social, de assegurar o desenvolvimento do comércio, proteger a propriedade. Então, o parlamento apoia, num primeiro momento, o fortalecimento da monarquia. Entretanto, e isso foi um dos problemas para o nascente absolutismo inglês, permaneceu no país a tradição constitucionalista medieval. A tradição da existência de um parlamento, que deveria limitar o poder do monarca.
Quer dizer, surgiu um absolutismo consentido pelo parlamento, mas na visão dos defensores do parlamento haveria um limite a esse absolutismo, essa centralização política. Essa fronteira, esse limite é que acabaria gerando um choque entre o parlamento e a monarquia. Essa tradição constitucionalista na Inglaterra remontava lá aquela Magna Carta de 1215, né, que tentou limitar o poder do monarca, de fato limitou naquela época. Essa Magna Carta ficou meio abandonada aí no início da Idade Moderna, mas foi depois resgatada na luta entre o parlamento e a monarquia absolutista durante a Revolução Inglesa. O parlamento, de fato, queria continuar controlando os impostos e limitar o poder da coroa. E o outro problema é que existiam aquelas disputas religiosas entre os próprios protestantes, entre uma igreja protestante oficial, que era considerada um instrumento do absolutismo, e igrejas protestantes independentes, puritanas, que desafiavam a igreja anglicana e desafiavam, portanto, essa igreja oficial. Em 1603 ocorreu uma mudança dinástica na Inglaterra. A última representante da dinastia Tudor, a Rainha Elizabeth I, morreu, sem herdeiros diretos, nunca se casou, não teve filho, né? Não teve filhas, não tinha irmão, não tinha irmã. A dinastia Tudor se extinguiu. O seu parente mais próximo era um primo que reinava na Escócia, o rei Jaime VI da dinastia Stuart, que reinava na Escócia. Ele então assumiu o trono da Inglaterra, com o título de Jaime I da Inglaterra. Com isso, os três reinos ficaram sob um mesmo monarca, embora continuassem sendo reinos separados. Houve uma união pessoal dos três reinos, mas não uma unificação política. E foi sobre a dinastia Stuart que estourou a crise do absolutismo, um conflito religioso e ao mesmo tempo político. Um conflito religioso que foi marcado por esse choque entre os anglicanos e os puritanos. No final da Revolução Inglesa, a gente vai ver os protestantes ficaram com medo da dinastia Stuart tentar restaurar o catolicismo plenamente na Inglaterra, e o conflito político, né, entre o parlamento e o absolutismo. O parlamento acusava a monarquia de cobrar de forma abusiva, de criar impostos ilegais, o que vai gerar esse confronto. A Revolução estourou no reinado do Jaime I. Vou fazer uma pausa aqui e continuo em outro vídeo esse assunto. Ok?